Senhor, cá estamos e gostaríamos mais uma vez de te pedir que nos aponte o caminho. E ao encontrá-lo, Senhor, fortalece-nos a fim de que possamos segui-lo. Ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Bem, meus amigos, meus irmãos, eu gostaria de, nesse momento, agradecer aos companheiros do Instituto Manuel Filomeno de Miranda, que nos permite voltar a nos encontrar, mesmo que virtualmente, durante esse momento de pandemia que tem nos afastado. Quem espera sempre alcança. A gente já ouviu com frequência essa máxima. E aí a gente queria ver a ligação que essa máxima tem com a ideia de esperança. A palavra esperança, ela perdeu um pouco o sentido com o passar do tempo. Havia um mito, ou há um mito grego, que é o mito de Pandora. Ele é muito interessante, porque o que é que nos conta esse mito? Ele nos relata que Zeus, que é o grande deus do Olimpo, o criador de tudo, deixou na terra os titãs, que eram gigantes que aqui habitaram antes da humanidade. Os titãs, eles tinham várias atribuições. A dois irmãos, Deus deu uma atribuição especial, que era a de criar a personalidade do homem, de todos os animais, dar um sentido à existência de tudo que estava na terra. E esses dois irmãos, um chamava-se Prometeu, que significa aquele que pensa antes de agir, e o outro Epimeteu. Epimeteu é aquele que age antes de pensar. A ação é prioridade para Epimeteu. O pensamento, a reflexão é uma prioridade para o Prometeu. E aí Zeus mandou, durante a fase que os dois irmãos estavam construindo, preparando o homem que ficaria na terra, Deus mandou para eles uma mulher muito bonita e que trazia consigo uma caixa. Quando o Prometeu a encontra, ele alerta o Epimeteu: descuidado, a gente não sabe quem é essa mulher, eu estou percebendo que você está se encantando um pouco por ela. O Epimeteu disse: nada, você está aí com ciúme. Eu gosto dela, vou me casar com ela, vou conviver com ela. Mas você sabe o que é que ela traz nessa caixa? Epimeteu: não importa, eu não vou jamais deixá-la abrir essa caixa. E Epimeteu então casa-se com a Pandora e mais tarde um pouco a Pandora abre essa caixa que ela trazia do Olimpo e dessa caixa saem todas as misérias humanas, ficando lá no fundo apenas uma coisa, que é a esperança. Ora, no primeiro momento, esse mito nos chama a atenção pelo fato de que nessa caixa da Pandora havia todas as misérias, todas as dificuldades humanas, e por que havia algo que deveria ser muito bom, que é a esperança? O que a esperança estava fazendo lá dentro daquela caixa, que quando ela foi fechada, depois de sair todas as misérias, ela permaneceu sozinha, isolada dentro dessa caixa? No mito original, a Pandora, na verdade, não traz uma caixa, ela traz um grande jarro de vinho. E quando esse vinho derrama, sai daí todos os fantasmas das misérias humanas, ficando no final uma pequena gota, algo que era a esse restante de vinho se chama esperança. O vinho e essa jarra, ela representa o corpo humano, representa o homem. O homem então foi esvaziado na criação
de todas as suas misérias, permanecendo com ele apenas a esperança. A esperança, então, é algo que faz parte da essência humana. A esperança, nesse primeiro momento, nunca teve uma ligação com as conquistas exteriores. A esperança, ela representava algo que é do interior do próprio homem. É essa fonte inspiradora das grandes conquistas humanas. Portanto, a esperança não tem a ver com algo que você vai conquistar e trazer do exterior para seu interior. Não. A esperança é algo que te dá esse sentido de humanidade e lhe potencializa a ser preenchido por todos os valores, por todas as virtudes que a divindade também manda para a humanidade. É extremamente interessante esse mito e a gente perceber que o sentido que ele tinha na Grécia antiga se desvirtuou um pouco com o tempo, a ponto de a esperança hoje ela está associada à ideia da possibilidade das conquistas externas e muitas vezes ela também está associada a uma certa inanição humana. Ou seja, eu tenho uma esperança. Eu tenho esperança que serei feliz, eu tenho esperança que terei uma conquista futura e, movido por essa esperança, eu aguardo que eu sei que, tendo essa esperança, eu irei conquistar, aquilo virá para mim. Ela se assemelha um pouco à fé. Jesus diz uma coisa para a gente que é extremamente marcante, é assim, a fé sem obra é morta. Ou seja, não tem sentido a fé que não é ao mesmo tempo prospectada por ações. É uma fé perdida. A gente, na época que muitos de nós temos herança no catolicismo e tínhamos a crença no poder dos santos, e havia uma prática muito comum que é de, alguns ainda mantêm, que é de acender vela. Você acende uma vela por santo. Acende a vela na expectativa de que o seu pedido será atendido. Aí você vai, faz o seu pedido, acende uma vela para São Francisco e aguarda que ele vai atender ao seu pedido. Vai atender à sua necessidade. Ora, imagine, o São Francisco foi alguém que toda a sua vida ele se dedicou inteiramente àquilo, viveu inteiramente aquilo que ele acreditava. Ele deu a sua própria vida a ponto de desgastar o seu próprio corpo, movido pelaquela crença importante que ele tinha, que era da fraternidade humana. A sua vida, portanto, foi uma vida de ação. E me parece ser até uma certa ofensa a ele ou a um outro Deus qualquer, um santo qualquer, a gente esperar que a partir de um ato exterior, um ato de acender uma vela, ele possa ser, a gente possa ser atendido por um santo qualquer. Isso pode ter uma semelhança até ao nosso ato de oração também. É muito comum entre nós, os espíritas, principalmente como estamos com algum problema mais sério de saúde, dirigir os nossos pensamentos e as nossas orações para aqueles espíritos mais nobres, aqueles que nós acreditamos mais. E aí a gente ora e pede a doutor Bezerra para que ele possa nos auxiliar nesse momento de dor que a gente está passando. É preciso também ter cuidado nesse nosso processo de pedir, porque se ele tiver embasado apenas na expectativa de que pelo fato de eu pedir a ele eu seria atendido, muitas vezes a gente pode ser atendido de uma forma que a gente menos espera, ou seja, a manutenção da dor. Porque se nós pedimos pela nossa melhora e pela nossa saúde, muitas vezes essa melhora e a saúde vem justamente através da vivência das dificuldades. Eu me recordo que uma vez o Divaldo conta uma história que é muito interessante,
que ele encontrou com um casal, com a família, cujo o pai estava muito doente, muito doente. E ele foi visitar essa família e dava passes nesse doente, nesse enfermo. E ele depois encontra com o doutor Bezerra e pergunta ao doutor Bezerra se aquele senhor iria ficar bem. Então, o doutor Bezerra disse: vai, meu filho, ele vai ficar muito bem. Ele aí fica movido e alegre, porque afinal de contas era o doutor Bezerra que estava dizendo para ele que o homem ia ficar bom. Ele retorna à casa da família e continua com a prática de passe para aquele homem que estava já com um câncer numa fase bem avançada. Os familiares dizem para ele: mas Divaldo, ele está num câncer, está com metástase, o câncer está muito avançado, os médicos já nos afirmaram isso. Ele: mas quem são os médicos para fazer uma afirmação dessa? Doutor Bezerra já me disse, ele vai ficar bom. E aí, alguns dias depois, ele retorna para a sua costumeira visita à família e lá ele percebe que tem um grupo muito maior de pessoas dentro da casa. Aquilo dá um espanto nele e ele pensa: olha, o homem deve ter ficado bom de vez, porque provavelmente os familiares todos vieram visitar. E aí, quando ele entra na casa, as pessoas olham para ele, a filha do doente, diz assim, vendo que o homem estava morto e sendo velado pela família. Quando o Divaldo entra, ele olha para ele e diz assim: mas você não disse que ele ia ficar bom? E ele sai de lá totalmente cabisbaixo e encontra no caminho com o doutor Bezerra e diz: doutor Bezerra, mas o que aconteceu? O senhor me disse que o homem ia ficar bom. E ficou, meu filho. Ele agora não tem mais nada, não sente dor, não tem doença, agora ele está muito bem. É um pouco assim que acontece com a esperança. A gente tem assim um plano, um desejo, tem até a esperança de sermos pessoas melhores. Esse costuma ser o nosso grande móvel. Né? Nós queremos ser homens melhores, é nosso plano. Nós queremos ser pessoas que vão passar pela experiência da vida corpórea e que se transformarão em pessoas melhores. Foi para isso que nós viemos para cá. E essa é a nossa grande esperança, ser um homem melhor. Mas aí, acho que cabe duas reflexões para a gente. A primeira é, de fato, nós temos uma concepção clara do que seja homem e nós temos uma concepção clara do que seja melhor, porque o que é, na verdade, ser homem? O que a natureza espera, o que a divindade espera de nós enquanto homens? Qual é o nosso papel como ser humano? Qual é o papel do ser humano? Porque na natureza, os papéis dos seres vivos são muito claros, são muito bem definidos. O papel do vegetal, a gente sabe qual é. O papel do vegetal é fazer a fotossíntese, é permitir que gere-se oxigênio para que todos os animais respirem e mantenham o equilíbrio da terra. E o papel dos animais? O papel dos animais, na sua maioria, é de procriar, é de crescer, de se multiplicar, de fazer com que toda a terra seja ocupada por eles. E qual é o papel do homem? O que a natureza espera de cada um de nós? Nós viemos aqui para desenvolver as nossas virtudes, os nossos valores, desenvolver a sabedoria, porque nós somos dotados de inteligência. Se a natureza pede aos vegetais que eles cumpram com o seu papel, os vegetais simplesmente cumprem como cumprem até agora com seus papéis. Se pede aos animais que cumpram com seu papel, os animais vão cumprir com seu papel. Mas quando a natureza pede ao homem que ele cumpra o seu papel, entra uma pequena coisinha, um pequeno ruído nessa comunicação entre a divindade, entre a natureza e o homem, que se chama livre-arbítrio. A gente tem então a possibilidade de escolher, de definir o que queremos enquanto papel,
quando queremos e em que qualidade queremos cumprir o nosso papel. Portanto, do homem que a natureza espera que seja virtuoso, que seja sábio, porque para isso ele nos deu razão, para isso ela nos permitiu a convivência entre outros homens, porque nós não conseguimos viver de forma isolada. Então, por isso nós desenvolvemos muitas das virtudes. Uma das principais delas são os valores. O homem precisa ser dotado de valores para que ele construa uma relação mais harmoniosa entre ele. E foi para isso que aqui nós viemos, para conviver com outros homens e para desenvolver valores humanos. Ora, mas imagine você o que seria um homem vivendo de forma isolada. Imagine você o que seria um homem vivendo numa ilha, um náufrago, e durante um tempo muito longo. Ele se perderia, ele não teria muito sentido da sua existência. É como aquele Robinson Crusoe que começa a criar logo a relação com o animal fantasioso que ele cria, ele transforma alguns objetos, dá uma certa vivacidade, para que ele possa ter um sentido de relação. Porque se não tivermos relações na nossa vivência, nós não teremos a menor condição de desenvolver esses valores que são todos eles frutos desse histórico de relação que nós mantemos uns com os outros. Se você pega um homem e o prende, coloca numa cela isolada, é uma das maiores torturas que se pode impor a ele, porque ele perde o contato com outro homem. Os prisioneiros políticos, eles tinham por hábito, ao entrar na cela, faziam linhas, faziam cruz, para que essas linhas pudessem representar os dias, para que ele sempre lembrasse que um dia ele foi livre e que contasse os dias para que a liberdade um dia pudesse retornar. Então ele mantinha consigo essa esperança, esse sentido de retorno à convivência humana, que era uma das experiências mais nobres para o próprio ser humano. Então nós precisamos sempre nos agregar, reunir um ao outro, integrar-se um ao outro, construir novos valores e potencializar a capacidade de cada indivíduo tem. Imagine, por exemplo, o que acontece com o hidrogênio. O hidrogênio ele está aí na natureza sozinho, perdido. Quando ele encontra um com o outro, ele forma o gás hidrogênio, ele tem a sua função própria na natureza, sua vida própria na natureza, mas aí ele encontra com outro átomo que tem uma visão um pouquinho diferente, que é distinto dele, que é o oxigênio. Eles se agrupam, mantêm cada um a sua individualidade e formam a água, um novo elemento a partir da integração desses elementos distintos. Então, se você percebe a natureza atômica de cada elemento, todos os átomos, na sua parte externa, necessita de um outro elétron, de compartilhar o que ele tem, ou de receber o de algum, para ele encontrar o equilíbrio. Assim a natureza adotou o elemento mais simples que a gente pode imaginar, que é o átomo. O átomo precisa de um outro átomo sempre para encontrar o seu próprio equilíbrio. Você não encontra o íon, o ânion separado, o íon de hidrogênio, você não encontra. Você encontra o elemento, o gás, o H2, são dois elementos juntos que compartilham os seus átomos externos, formando um elemento em equilíbrio, um elemento muito diferente, um elemento mais importante, que é o próprio gás hidrogênio. O hidrogênio encontra-se com o oxigênio e os dois compartilham os elementos externos de cada átomo, elétrons de cada átomo, e reencontram o equilíbrio nessa nova forma, surgindo daí um novo elemento com um potencial muito maior, mas preservando a sua individualidade. É mais ou menos isso que a gente faz. Nós agregamos nossos novos valores a cada um de nós a partir dessa convivência. Então, conviver com o diferente é algo que é extremamente importante para cada um de nós na construção desses novos valores, porque é a partir desses atritos, é a partir dessas novas dificuldades, desses
relações difíceis que nós vamos construindo ao longo da nossa vida, que a gente vai percebendo que é preciso moldar um pouco de cada um de nós para que essa confiança, essa relação se dê. É preciso, portanto, que num coletivo muito maior, a gente possa criar valores para que essa sociedade, essa relação se estabilize. Então, por isso, o homem tem valores nobres de convivência. E foi para isso que nós viemos aqui, para despertar em cada um de nós, enquanto espírito, o nosso potencial, os nossos valores e, ao mesmo tempo, também desenvolver a nossa inteligência. Porque o que a natureza espera de nós no desenvolvimento dessa nossa inteligência? Não é a construção de coisas. A natureza não precisa que a gente construa máquinas extremamente velozes, que a gente construa aviões, porque já tem pássaro aí que voa muito bem, já temos cometas que atravessam aí o espaço a uma velocidade inimaginável. A gente não precisa de máquinas nem que andem a velocidade da luz, que a própria natureza já criou a velocidade da luz. Então, não é o desenvolvimento de tecnologia apenas que vai potencializar aquilo que nós somos. Nós vamos desenvolver muito conhecimento, vamos agregar conhecimento, mas nem sempre isso significa sabedoria. O que a natureza espera de nós, o que a divindade espera de nós, é que possamos ser sábios. Porque em sendo sábios, poderemos ser, como Deus nos diz, co-criadores. Nós criamos juntos com a divindade porque começamos a ser sábios. E em sendo sábios, nós começamos a compreender o sentido de cada coisa que existe na natureza e na nossa própria convivência. E por isso, talvez pelo não despertar, por não despertarmos ainda para esses valores, é que nós mantemos uma relação com as pessoas, com as coisas, com os animais, com os vegetais, que é uma relação que a gente busca só se apropriar, só nos apropriarmos deles, tirar o máximo de proveito, e com isso nós estamos destruindo a natureza, destruindo as relações, e estamos agora sofrendo a consequência desse uso desequilibrado, dessa relação desarmoniosa que nós mantemos com outros homens e que mantemos com a própria natureza. A esperança, portanto, ela está ligada a esse potencial do próprio indivíduo. A esperança, quando ela foi representada pelo mito da Pandora, como ela se trata de algo que é do seu interior, ela surge como possibilidade de você desenvolver a si primeiramente. Então, a esperança, ela não se resume nem às conquistas externas, porque ela é eterna e o homem nunca perde a esperança. Não é possível o homem perder a esperança, porque a esperança, e é isso que nos dizia os antigos, a esperança faz parte da própria natureza humana. Por isso, o homem não perde jamais a esperança. Agora, ele tem uma relação que pode muitas vezes ser um pouco equivocada com essa própria esperança, principalmente quando ele associa a ideia de esperança à ideia de esperar. Quem espera sempre alcança. Então, a minha esperança, eu tenho a esperança de que serei um dia melhor. E aí eu fico aguardando. Eu tenho esperança de que conquistarei algo, mesmo material, porque é importante, uma casa confortável, um carro um pouco melhor, e aí a gente espera que um dia isso venha. Mas não é isso que a esperança serve para a gente como elemento. Como a esperança é algo interno, nosso, a esperança, a conquista dela está ligada a algo que é externo. Então, você vai sair do seu interno para o seu externo, para essas conquistas externas. E você só faz isso através da vivência e através da busca. Você precisa levantar-se e sair. A gente costuma dizer assim, eu tenho esperança de que há uma luz no fim do túnel. Ora, a existência de uma luz no fim do túnel associada à esperança
vai depender muito do próprio indivíduo, porque se o indivíduo quiser permanecer deitado, dormindo, essa luz no fundo do túnel, no fim do túnel, vai ofuscá-lo, vai até atrapalhar o seu sono. A luz do fim do túnel não serve para ele para absolutamente nada. Mas se ele tem um desejo de uma conquista externa, de avançar na sua esperança, em algo que ele mediu e acreditou que ele poderia fazer, essa luz do fim do túnel é um elemento que ele tem para dar um passo a mais. E aquela luz indica aonde ele pode, aonde ele deve chegar. E aí, acreditando nele mesmo, tendo, portanto, a esperança, ele acreditando nele mesmo, ele sabe que ele vai chegar. Porque, primeiramente, ele precisa crer nele mesmo para que ele possa chegar em algo. E ele também precisa saber aonde ele quer chegar. A gente se recorda de Alice nos Países das Maravilhas. Vocês devem estar lembrados daquele encontro que Alice tem com o coelho. Quando Alice encontra com o coelho está sentado numa rocha e em cada lateral do coelho tem um caminho. E Alice pergunta para o coelho: seu coelho, qual o caminho que eu devo seguir? E o coelho então pergunta para Alice: mas aonde você quer chegar? Alice diz para ele: eu não sei. E o coelho diz então para ela: então você pode pegar qualquer caminho, porque quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho presta. Então não basta termos a esperança. É preciso primeiro a gente perceber que ela significa um potencial nosso, que nós temos capacidade interna para realizar aquele que nós temos como sonho, aquilo que nós temos como meta, aquilo que nós temos como objetivo. Mas primeiro nós devemos ter clareza do que seja essa meta, porque a esperança ela vai impulsionar essa nossa mudança. Nós podemos ter como meta sermos homens melhores, mas aí a gente tem que ter a concepção do que seja um homem, sabendo, portanto, que o homem é um ser formado por virtudes, por sabedoria, por equilíbrio. É aí que eu quero chegar. Então, mas essa meta não pode ser uma meta tão abrangente. Eu não posso dizer assim, olha, eu quero ser um homem melhor. Porque se você coloca para você uma meta muito abrangente, você dificilmente vai conseguir realizá-la. Portanto, a esperança, ela tem que ter uma certa dose de planejamento, de meta, para que ela torne possível a sua realização. Não basta que tenhamos esperança, é preciso que a gente tenha estratégia para que a gente possa fazer com que a nossa esperança nos leve até onde a gente quer chegar. Portanto, se nós temos a esperança de sermos homens melhores, é preciso que primeiro a gente saiba o que é o homem, sabendo, veja o quanto distante nós estamos desse homem melhor e vamos buscar fazer as pequenas mudanças que nós percebemos que nos distanciam desse homem melhor. Porque quando a gente diz assim para a gente, ó, eu quero ser um homem melhor, eu espero ser um homem melhor, vai demorar muito para a gente atingir essa meta. Mas quando a gente disser, ora, eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de me relacionar. Eu sou uma pessoa que as pessoas percebem e se queixam muito porque eu sou intransigente, eu sou uma pessoa que me irrito com muita facilidade. Aí eu vou começando a perceber pequenas falhas na minha própria personalidade e vou assumindo o compromisso de mudar essas pequenas falhas para que, em mudando essas pequenas falhas, sem que eu perceba, eu esteja mais próximo daquela meta que eu coloquei para mim mesmo. Então, se eu desejo encontrar o meu equilíbrio financeiro, eu não posso dizer, olha, eu quero estar muito bem financeiramente, quero estar equilibrado financeiramente. Aí o que é que eu faço para tornar isso possível? Eu vou todos os dias, pego um bilhetinho, marco as 6 dezenas e aposto na Mega Sena. E fico na esperança de que um dia eu vou poder me equilibrar. Ora, esperança não é inanição. Esperança é uma ação nossa. Esperança é buscar essa mudança. Se você acredita que você pode e tem o direito de encontrar o seu equilíbrio financeiro, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar identificar,
olha, será que eu tenho despesa demais? Será que eu gasto demais? Será que está algo que eu posso controlar? Para que eu possa começar a ter uma pequena poupança? Será que eu estou ganhando pouco? E o que é que eu posso fazer para completar a minha renda? E aí você vai encontrando inspiração para tornar possível a realização do seu sonho. Então, ter esperança não é estar sentado no berço esplêndido, aguardando que essa nova realidade chegue até nós. Ter esperança é, acima de tudo, agir. É sair dessa nossa zona de conforto. Não basta a gente ficar assim, parado, esperando e acreditando que aquilo um dia vai mudar. Porque a gente pode ter nessa relação, por exemplo, da prosperidade, nessa relação do equilíbrio financeiro, uma relação de fantasia, por exemplo. A esperança pode nos levar à fantasia, porque você vai jogando todos os dias na Mega Sena e aí você começa a já imaginar como vai ser o apartamento novo, como vai ser a casa nova, a casa de praia, o carro bacana que você vai ter. E você começa a sonhar e a fantasiar com essa realidade e essa esperança que deveria ser algo bacana para mudar você, termina sendo algo que lhe deixa prisioneiro. Porque a esperança, quando está ligada à fantasia, ela causa malefício. Alguns autores dizem que a esperança não é uma coisa tão boa. Então, nesse sentido, a esperança não seria algo tão bom, porque você espera que tenha algo melhor, mas associa essa esperança à fantasia. A esperança não pode estar associada à fantasia. A sua esperança tem que estar associada à imaginação. Você pode imaginar como será a sua realidade, mas sem fantasiar. Por exemplo, o Oscar Niemeyer, ele imaginava o que seria Brasília. Mas ele não ficava num sonho dizendo, mas vai ser bacana aqueles prédios, aqueles edifícios, depois que tiverem. Ele não fazia isso. Porque se ele ficasse mergulhado na fantasia, nós nunca teríamos as construções belíssimas para alguns que o Niemeyer conseguiu realizar. Ele teve que ter muito trabalho. Ele teve que despertar sua imaginação primeiramente. Ele acreditava no que seria, mas aí a sua imaginação impulsionava ele a construir aquela realidade. Portanto, a esperança em cada um de nós deve estar associada à nossa imaginação, porque a nossa imaginação, ela desperta o nosso potencial criativo. Se é meu desejo de encontrar o meu equilíbrio financeiro, eu não vou ficar imaginando como vai ser a minha casa de praia, como vai ser, e já sonhando, e sentado, e tentando. Não, eu vou despertar minha imaginação criativa, porque ela vai me indicar os caminhos, ela vai me indicar o que é que eu posso fazer de novo, e essa crise que nós estamos passando aí, nós estamos percebendo quantas pessoas que, usando da imaginação, mantiveram acesa a esperança de encontrar o seu equilíbrio, de manter-se em paz e de manter a sua vida financeira saudável. O que é que as pessoas fizeram? Foram produzir quentinhas, foram para a internet, fazer venda virtual, e a imaginação foi potenciando no indivíduo as formas criativas dele se relacionar no seu entorno. E com isso ele conseguir superar todas as dificuldades que ele vinha passando. A ação, portanto, ela desenvolve essa capacidade humana de transformar. Imaginação, portanto, ela está ligada a agir, não está ligada a esperar. Quem tem imaginação não pode associar ela ao ato de esperar. Acreditar, portanto, que imaginação é esperar a nova realidade, é estagnar-se no momento que nos encontramos. Se queremos esperar e desejamos uma mudança qualquer em nossas vidas, seja a mudança desejando, tendo a esperança de que teremos na nossa família, na nossa convivência, uma relação um pouco melhor, de que aqueles conflitos, aquelas tensões iremos superar. Então, se temos a esperança dessa mudança, precisamos agir para que isso se torne possível. Não basta que a gente diga assim, olha, eu tenho esperança de que vou recuperar a minha saúde. E aí, o que é que eu faço? Vou lá, faço o meu evangelho, oro para o Dr. Bezerra e fico aguardando que a minha saúde virá. Isso é importante também.
Porque esperar também está associado à paciência, que é uma virtude. E às vezes a gente tem que ter um pouco de paciência para que aquela mudança venha. O ato de orar é importante, mas ele não pode se resumir a isso. Eu preciso ir ao médico, identificar o problema que eu tenho, alterar o meu padrão alimentar, preocupar-me com que elemento está proporcionando o meu desequilíbrio mental, que estresse, que tensão que eu estou passando, praticar uma atividade física, porque aí você junta tudo. Junta esse auxílio que o bom médico vai lhe dar, que o doutor Bezerra vai te dar, mas você não vai ficar no estado de inanição. Porque vocês imaginam que ele vai simplesmente do lado de lá lhe auxiliar porque você está lá no estado de inanição e pediu? Jesus tinha uma prática que era muito interessante e vale para a gente refletir sobre a esperança de quem tem dor. Sempre que ele encontrava um enfermo e o enfermo se dirigia até ele, ele perguntava: "Que queres que eu faça?" Ora, imagine vocês, um cego chega até Jesus e ele vai perguntar: "Que queres que eu faça?" Um aleijado chega até Jesus e ele pergunta: "Que queres que eu faça?" Ora, pelo amor de Deus, será que Jesus não sabia que o cego queria voltar a enxergar? Será que ele não sabia que o obsediado queria reencontrar a sua paz? Será que Jesus não sabia que o aleijado queria voltar a andar? Será que Jesus brincava com a esperança dessas pessoas que chegavam até ele esperançosos de uma melhora? Ele tinha certeza disso, mas ele buscava primeiramente despertar o potencial do indivíduo. O indivíduo chegava a Jesus e ele perguntava: "O que queres que eu faça?" "Quero que me cures, Senhor. Eu quero que tu me cures." Então ele precisa, no primeiro momento, despertar essa vontade do indivíduo. O indivíduo precisa querer para que essa ajuda venha. Então não basta que ele fique lá parado esperando. Ele precisa ter fé de que aquilo vai se realizar. Ele precisa, portanto, ser movido por essa certeza de que aquilo irá se realizar. É como um marinheiro que está no mar, perdido. Ora, o marinheiro, se ele não tiver a certeza de que ele consegue direcionar as suas velas, ele não vai ficar lá esperando de que venha o bom vento para que ele vá ao porto que ele quer. No primeiro momento, ele sabe o porto que ele quer chegar. E aí, independente do vento, ele sabe que ele vai chegar naquele porto. Porque como ele é um bom marinheiro, o que ele vai fazer é direcionar as suas velas para que o pequeno vento fraco, para que o vento mais forte o direcione para aquele porto. Se o vento está muito forte, ele recolhe as velas, aguarda. Se o vento está fraquinho, ele abre no mastro toda a vela para que mesmo o vento fraquinho comece a empurrá-lo em direção ao porto que o aguarda. Então, ele tem que ser, antes de tudo, alguém que conhece o seu potencial, alguém que é impulsionado, portanto, pela sua vontade. Porque você só consegue sair de um problema qualquer, você só consegue mudar a sua realidade, você só sai de algum problema se você foi impulsionado por essa vontade. Porque essa vontade que vai lhe ajudar a encontrar a forma de sair do seu problema. É a partir dessa vontade e essa esperança, acima de tudo, ela vem para nós, por isso que ela faz parte de algo que nos é interno, e é por isso que os gregos nos deixaram essa lição através do mito de Pandora, de que nós somos esvaziados de todos os males, para que entre em nós todas as virtudes. Mas como é que essas virtudes entram em nós? A Pandora abriu a caixa, saiu todos os malefícios. Depois o Prometeu fecha a caixa. E lá dentro ficou a esperança. Mas essa caixa precisa ser preenchida com virtudes. Mas como é que se preenche? Agora só com muito trabalho, meus amigos. É preciso, portanto, um compromisso de trabalho para levar para dentro dessa nossa caixa, para dentro de cada um de nós,
a virtude que nós queremos conquistar. A esperança, portanto, é o impulsionador dessa vontade. Mas é preciso que a gente tenha certeza da onde queremos ir, do que nós somos, do estado que está a nossa consciência. Porque a nossa escolha, ela também tem que estar ligada à nossa consciência. Porque se a gente ainda não tem as nossas virtudes totalmente desperta, a nossa própria consciência, ela pode ser um elemento que nos desvirtua do bom caminho. Em 1962, um psicólogo chamado Stanley Milgram, ele fez uma experiência que é muito interessante. Ele pegou 20 estudantes da Universidade Yale e colocou esses estudantes para fazer um experimento onde cada um tinha alguns papéis. Um cumpriria o papel de um professor, outro cumpriria o papel do aluno e você teria a figura do cientista. E o cientista queria saber até que ponto a dor auxiliava o indivíduo no processo de compreensão. Então ele chamava o voluntário e dizia, olha, você vai fazer o papel do professor. Então aqui tem uma máquina, lá dentro daquele aquário, sem que você o veja, tem um aluno, o estudante está lá dentro, e você vai fazendo questões, perguntas para ele. A cada pergunta errada, você vai dar um choque. Um choque que vai começar com 15 volts. E pode chegar até 450 volts. Você vai perguntando, ele erra 15 volts. Ele erra de novo 30. Aí você 60, 90, 150, 200, 300, até chegar a 450 volts. E aí ele chamava o voluntário sentava no lugar do professor, com o botão na frente, e começava a fazer as questões para o aluno que estava dentro da cabine. O aluno fazia parte da equipe de experimentação. E cada choque que ele dava, ele começava a gritar lá dentro. Não estava tomando choque nenhum, mas gritava para ver a reação daquele que fazia o papel de professor. Errava, choque. Aumentava o choque. Aumentava o choque. E o indivíduo olhava para o cientista como dizia assim, e agora? Continuo? Para, o que é que eu faço? Ele está gritando, gemendo, ai, pelo amor de Deus, para, eu não suporto mais. E ele dizia, continue, deu choque, eu preciso ver se ele vai aprender ou não, eu preciso ver como é que fica a resposta dele. E ele ia dando choque, sob a influência desse cientista. Antes de fazer esse experimento, o cientista procurou alguns colegas psicólogos para dizer o que é que eles achariam, que eles achavam que consequência traria esse experimento. Eles diziam, olha, dificilmente as pessoas vão dar um choque num outro ser humano e se muito chegar, no máximo vai chegar a 150 volts, aqueles que tiverem um nível de consciência muito menor. E para surpresa do Dr. Milgram, mais da metade das pessoas, a maioria das pessoas, deram choques de até 450 volts. Mais tarde, alguns jornalistas foram perguntar a algumas pessoas que compunham esses experimentos, a minoria dos voluntários, que não deram choque algum. Por que que eles não deram choque? Por que que eles se desobedeceram, se furtaram a obedecer a ordem daquele cientista? Eles disseram, porque isso feria meu princípio de humanidade. Eu não posso dar um choque numa pessoa. Ora, ele fazia esse experimento movido principalmente pela questão principal de que o que levou a uma sociedade tão evoluída do ponto de vista intelectual, do ponto de vista material, a produzir o fenômeno do nazismo. Por que boa parte da sociedade alemã, que era uma sociedade consciente, equilibrada, se permitiu conviver com algo tão aterrorizante como a experiência do nazismo? Ele queria perceber, então, se as pessoas eram ou não manipuláveis, se a consciência era ou não manipulável. E ele notou que, infelizmente, para a maioria das pessoas, a consciência ainda é manipulável. E quando é que a gente não equilibra, não manipula, tem mais resistência à manipulação da nossa consciência? Quando a gente desperta em nós, quando a gente cria em nós valores. Os valores, portanto, são a grande muralha intransponível para os desequilíbrios nas nossas relações. O homem, portanto, precisa, acima de tudo, nessa sua experiência humana,
despertar e criar nele novos valores. Portanto, meus amigos, para despertar em nós, para potencializar em nós a esperança, que é algo que é interno, nós jamais devemos esquecer que ela é o grande móvel do despertar dos valores humanos. A esperança serve para despertar os nossos valores, seja os valores morais, seja as possibilidades de conquista, retirar de nós a nossa inanição. São conquistas que serão inalienáveis à criatura humana desde que ela se dispõe a realizar. A esperança não é algo que nos aprisiona, que nos coloca no estado de inanição. A esperança surge para todos nós como elemento de impulsionar o nosso próprio crescimento. Portanto, devemos ter esperança, devemos ter confiança, perseverança e constância nos nossos projetos. Porque se desejamos e queremos a mudança da nossa realidade, seja ela qual for, se queremos mudar um quadro de dificuldade, se queremos mudar um estado que estamos passando nas nossas vidas, é preciso primeiro que tenhamos confiança em cada um de nós, precisamos perseverar nos nossos objetivos e precisamos ter uma constância também na nossa meta. Porque não adianta você ter a confiança de que você pode realizar algo e diante das primeiras dificuldades você muda. Não vai estar dando certo não, até agora isso não mudou, eu vou mudar meu objetivo, eu vou ter agora uma outra meta. Não, é preciso perseverar, é preciso crer, é preciso ter. A fé é algo que está assim, muito ligado à nossa capacidade de perseverar, ao nosso desejo de perseverar. A fé sem a obra é morta. A fé, ela tem que ser algo que impulsione esse nosso desejo de mudar, com estratégia, com clareza. É, portanto, preciso, acima de tudo, que todos nós possamos, identificando aquilo que esperamos, identificando a nossa esperança, comprometermos com ela. Porque é preciso um compromisso com a própria esperança para que aquela realidade, para que aquele nosso desejo possa se concretizar. Porque se não tivermos compromisso com a nossa esperança, ela será extremamente frágil. E no mundo teremos uma relação sempre de fragilidade. Se não confiarmos, se não acreditarmos, se não nos comprometermos, acima de tudo, com as mudanças que são necessárias na nossa personalidade, na nossa vida, nas nossas ações, para que aquilo que desejamos possa, de fato, ser uma conquista futura, se não acreditarmos nisso, se não nos comprometermos nisso, dificilmente iremos mudar essa nossa realidade. Portanto, a mensagem que nós gostaríamos de deixar para a nossa reflexão desse momento é mais um convite para que possamos compreender o que é o verdadeiro sentido da esperança e compreender que todos nós somos possuidores de esperança, porque é o móvel da nossa vida, mas precisamos, acima de tudo, entender que, em função desse livre-arbítrio que temos, depende de nós a construção dessa ponte que nos levará até a nossa realidade, a realidade última que desejamos. Queremos e sabemos aonde queremos chegar, mas é preciso, acima de tudo, estratégia, trabalho, confiança, perseverança, para que essa realidade chegue até nós. Ela já começa a chegar. No momento que você vislumbra o futuro, esse futuro já está próximo de você. Ele já está na nossa imaginação, ele já está na nossa crença, porque tudo que nós construímos surgiu primeiro na nossa imaginação. Esse celular, esse telefone, esse vidro, essa aparelhagem, essa mesa, tudo que nós conhecemos primeiro surgiu na imaginação de algum homem. Tudo surge primeiro na imaginação, mas aí é preciso um esforço para que aquela imaginação se torne realidade. Muita paz para todos e que continuemos alimentando em nós a esperança
de um mundo melhor. E eu gostaria, nesse momento, de agradecer àqueles que têm a esperança de um mundo melhor e que trabalham para a construção desse mundo melhor. A cada um dos companheiros que hoje trabalham em torno das atividades espíritas, que não se deixaram abater pela pandemia que nos isola, mas arregaçaram as mangas e disponibilizaram para todos nós a possibilidade desses pequenos momentos de reflexão através dessas mensagens virtuais. Um abraço a todos e renovo os meus agradecimentos ao Instituto Manuel Filomeno de Miranda. Muita paz para todos. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.